Oi, turma, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais uma aula de ciências, onde nós vamos continuar estudando os micro-organismos. Dessa vez, as bactérias, continuando aqui no estudo das bactérias, como eu falei para vocês, elas pertencem ao reino Monera, está sendo estudado aqui neste capítulo juntamente com os vírus que não pertencem a nenhum reino. No próximo capítulo a gente vai ver os protistas e mais outros reinos. Então aqui nós temos a relação das bactérias com a nossa vida. A relação das bactérias, a importância dela para o ser humano. Então, ela tem a sua importância ecológica para o meio ambiente e tem a importância patogênica, que apesar de ser maléfica, mas é de interesse do ser humano, que é relacionada às doenças causadas por bactérias. Nós vimos as doenças causadas por vírus, estudamos 3 delas, as bactérias a gente vai citar, estudar e ver apenas um exemplo, apenas a leptospirose que vai aparecer aqui como exemplo. Então, nós temos a relação das bactérias com o meio ambiente. A primeira coisa a levar em consideração é exatamente a decomposição. Nós sabemos, estudamos em ecologia, na cadeia alimentar, que toda cadeia alimentar termina com os decompositores. Quem são esses decompositores? São os fungos e as bactérias. Certos fungos e certas bactérias. Por quê? Nem todo fungo é decompositor e nem toda bactéria é decompositora. Nós temos as bactérias divididas em vários grupos. Nós temos as decompositoras, temos as patogênicas, temos as bactérias que habitam no nosso intestino, que atuam formando a fauna intestinal e daí por diante. Então são vários grupos de bactérias. Essas aqui que nós falamos aqui, na página 79, que está relacionada com o meio ambiente, são aquelas que fazem a reciclagem da matéria. Como? Após a morte, todo organismo de qualquer reino, o seu corpo está exposto ao ambiente. Onde? Nesse ambiente, ele vai ser decomposto sob a ação de fungos e bactérias. Nessa decomposição, vai haver uma importância ecológica, porque vai ter a reintegração desse material para a natureza, para depois esse material ser reincorporado em outros seres vivos. Como isso acontece? As moléculas orgânicas que constituem o organismo morto, elas vão ser decompostas, transformadas em minerais. Esses minerais, por sua vez, vão para o solo, onde de lá, com a presença da água, vão transformar em soluções e vão servir de nutriente para os vegetais. Quando a gente se trata de cadeia ecológica, aí reinicia o ciclo novamente. Os vegetais vão absorver esses minerais, reincorporar em seus organismos e daí eles vão passar para os seres herbívoros e outros seres que venham se alimentar conforme o tamanho da cadeia, onde por último vai terminar novamente com a decomposição. Então, a decomposição é uma das grandes atividades das bactérias. Essas bactérias, além da decomposição, elas fazem certas relações ecológicas. No nosso livro aqui, o autor cita o caso do comensalismo. O que é o comensalismo? É quando a bactéria faz uma relação com outros seres vivos, dele dependendo do alimento. Ou seja, ela vai se alimentar do alimento de outros seres vivos, mas sem prejudicar de restos de alimentos, né? E temos também outra relação que nós temos também, é uma relação de parasitismo. Esta sim, no caso do parasitismo, é onde estão as doenças causadas por bactérias. Esses seres parasitas vão prejudicar o nosso organismo e vão provocar doenças, né? Então aí é onde estão realmente as bactérias patogênicas, causadoras de doença, aquelas que atuam como parasitas. Nós temos também
outra relação, mutualismo. Então, no mutualismo, a gente tem outra relação que as bactérias fazem também com o ser humano. Então, nós entramos aqui, nessa parte do meio ambiente aqui, nós entramos na parte de ecologia, na parte da cadeia alimentar, reintegração da matéria na natureza, e vimos também esses casos de relações que acontecem como o mutualismo. Temos também o comensalismo e o parasitismo, né? Que no caso são os seres parasitas. As bactérias e a nossa saúde. Então, gente, nós já estudamos lá nos vírus que eles invadem o nosso organismo, provocando doenças. Aqui nas bactérias também não são diferentes. Quais bactérias vão atuar aqui? Geralmente aquelas patogênicas, que são bactérias parasitas, que vêm abrigar o corpo humano, provocando algumas doenças. Então nós temos várias doenças causadas por bactérias, sendo que essas doenças, elas são adquiridas de algumas formas. Então, no nosso livro, a gente destaca algumas formas como elas podem ser adquiridas, né? E também ela atua, né? As bactérias, elas sofrem a ação das defesas naturais. Quando nós estudamos os vírus, nós falamos a respeito das defesas naturais que o nosso organismo tem, que no caso são os anticorpos. Contra as bactérias, essas defesas também agem. Também vai existir as defesas artificiais, como as vacinas, né, para essas doenças causadas por bactérias. Aí nós temos várias doenças causadas por bactérias, entre elas aquela quanto ao modo de transmissão, que são transmitidas por gotícula de saliva. A gente cita a tuberculose, a pneumonia, a lepra e outras, né? A meningite também, a meningite causada por bactéria. E nós temos aquelas causadas por alimento contaminado ou pela água, que é o caso do tétano, o caso da cólera, o caso do botulismo, né? A febre tifoide, entre outras. E temos aquela causada por contatos sexuais, que é o caso da gonorreia e sífilis, que são consideradas DST, doenças sexualmente transmissíveis. Então, nós não vamos estudar essas doenças aí nesse momento. O autor trouxe apenas um exemplo, que foi a leptospirose, que é uma doença causada pela água contaminada por urina de rato ou de outros animais,